O programa Entre Nomes de hoje traz à tona para a conversa com João Cláudio Moreno assuntos ligados à Igreja Católica, à espiritualidade jesuíta, o papel da arte na evangelização, a educação dos jovens e as curiosidades que cercam as impressões de um novo bispo recém-eleito. E João Cláudio Moreno escolheu para conversar sobre estes temas Dom Alessio Saccardo. Nascido em Marano Vicentino, Vicenza, Itália, Padre Alessio Saccardo ingressou no seminário arquidiocesano em Vicenza e ordenou-se sacerdote jesuíta a 5 de setembro de 1970 em São Vito de Leguzzano. Após uma destacada trajetória religiosa e de serviço na Itália, Colômbia e outros países, Padre Alessio chegou ao Brasil no ano de 1982 para exercer o ministério pároco em Curralinho, Ilha de Marajó, pertencente à diocese de Ponta de Pedras, na mesma ilha onde permaneceu até 1989. Posteriormente foi transferido para a cidade de Salvador e lá exerceu a função de orientador espiritual do Colégio Jesuíta Antônio Vieira e também pároco de Nossa Senhora de Lourdes. Sua história em Teresina começa a partir de 1993, quando veio designado para servir como superior da comunidade dos jesuítas e logo depois diretor-geral do Colégio Diocesano, onde fez uma grande revolução, melhorando as estruturas físicas e pedagógicas do educandário e também expandindo as relações dos jesuítas com os mais diversos setores da sociedade. Em 2000, a Câmara de Vereadores de Teresina reconheceu seu relevante serviço à cidade, concedendo-lhe o título de cidadão teresinense. Depois de 9 anos de muitos resultados bem visíveis, Padre Alessio deixa a cidade e volta a servir exatamente onde começou sua história no Brasil. No começo deste ano, foi nomeado bispo pelo Papa João Paulo II. A 26 de março, teve sua sagração episcopal e no dia 19 de abril, tomou posse como titular da Diocese Missionária de Ponta de Pedras, na Ilha de Marajó. Dom Alessio, então é difícil até para a gente chamar Dom Alessio. Eu estou sempre chamando Padre Alessio, imagino para o senhor. Então, como é, assim, os primeiros dias, essa imposição do cargo? Não está escrito nos comandamentos que você deve chamar Dom Alessio. Pode chamar Padre Alessio, pode chamar Monsenhor, qualquer coisa. Alessio, não é preciso gastar essa palavra Dom. Dom vem de Dominus, seria Senhor Alessio. Esse é um costume só da América Latina, dos países latinos? Lá na Europa, Dom é dos padres, não dizem Padre Fulano, mas Dom Fulano. Dos monges? Dos monges, também. E dos príncipes também? Os monges usam mais padre, ou frei. Fra Antônio, Fra Giacomo. Mas é um tratamento para os príncipes também, né? Bom, excelência, certo, é usado também para os príncipes. Eu prefiro o Dom Alessio, eu acho solene, dá uma diferença. Dom Alessio, o peso da mitra, o peso do cargo, qual é o peso? Não sei. O que eu senti no começo, quando recebi a comunicação, foi um senso de desamparo. Eu sabia que a condição de bispo me afastaria do berço da Companhia de Jesus. Eu me criei aí dentro. Então você é protegido, você sabe qualquer dificuldade, você pode contar com uma ordem religiosa que é forte, que é poderosa, etc. E de repente eu me vi lançado sozinho como bispo responsável de uma diocese, sem ter ninguém com quem contar. Isso me deu quase a sensação de afundar, de afogar. E foi uma sensação muito estranha, desagradável. Depois, falando com o assistente de Roma, com o provincial, eles me garantiram que não me abandonariam, que a companhia continuaria me ajudar se eu precisasse e poderia sempre contar com eles. Isso me tranquilizou bastante.
Mas dizem, o senhor saiu um excelente administrador aqui no colégio. E dos bispos fala-se muito que há os pastores e os administradores. O senhor concorda com isso ou não? Eu não sei dizer. Claro que um bispo, inevitavelmente, ele será também um administrador. Mas não é função específica do bispo administrar. Embora a administração em qualquer atividade, até um pai de família, até qualquer situação, você deve administrar, nem que seja os poucos recursos que você tem. Todo mundo é administrador. Agora, o bispo não deveria se preocupar, sobretudo, com a administração, digamos, econômica. Ele deveria se preocupar especialmente com a santificação dos fiéis, isso sim. Porque o cristão tem uma vocação para a santidade. E o bispo deveria se preocupar com isso. E também governar. Quer dizer, governar, mexer com as pessoas, criar condições na igreja que facilitem a unidade. Porque a igreja, ela cumpre a sua missão, a sua função, quando testemunha a união. Na hora que dentro da igreja não tem união, não tem concórdia, acabou. A igreja não faz mais sentido. A igreja encerra em si mesma um grande mistério e um grande escândalo. Até o Vittorio Messori, entrevistando o Papa, se referiu ao vigário de Cristo, um mistério e um escândalo. O que é que se pode esperar? Nós estamos no final, nós estamos no começo de um novo milênio, de uma época onde as coisas estão mudando muito, as coisas estão mudando muito depressa. Então, o que se pode esperar dessa igreja? O que falta acontecer de escândalo e o que vai acontecer de místico? Olha, a igreja é definida no Concílio Ecumênico Vaticano II como santa e pecadora, contemporaneamente. Mas ser santa e pecadora não são duas coisas separadas. A igreja é uma pecadora recuperada por Deus e perdoada por Deus, e nesse sentido é santa. Então a santidade da igreja, poderíamos dizer, brota dessa condição de pecado em que a igreja está mergulhada por causa da natureza humana que todos nós temos. Estava nos dias passados em Itaici, vendo aqueles 400 bispos que estavam lá. A gente tem uma percepção interessantíssima da igreja. Você vê que cada bispo, ele representa um tipo humano que você pode encontrar na rua. Não é que os bispos são uma categoria diferente das outras pessoas. Eu lá encontrei pessoas, por exemplo, da minha região, da Itália, Vêneto, que me fascinaram, porque nem parecem padres, nem parecem bispos, tem todas as características daquele caboclo, daquele capial que é de minha região. Isso é muito bom, não é? Isso é muito bom. É fantástico, é fantástico. É a ideia que se tem também os bispos de batina também. Claro, tem os bispos que têm afinidade com o movimento de renovação carismática, que gostam de rezar, Tem bispo que diz, mas que história é essa? Eu rezar, perder tempo com essas coisas, quando eu tenho 60 meninos lá para manter, para dar comida, para abrigar e todas essas coisas. Dizem muito, o Papa disse numa entrevista também, num desses escritos no Observatório Romano, eu li uma vez, que os pais estão renunciando do direito dever de educar os filhos. É um jesuíta. Quando se fala em jesuíta, a gente pensa logo em educação. Então, um colégio que, no Piauí, no Brasil, formou as elites, quer dizer, os filhos daqueles pais que podiam pagar um colégio bom. Hoje, o que atrapalha mais a formação dos estudantes jesuítas? Os pais ou o próprio colégio? Bom, eu acredito que o Papa disse uma verdade lapaliciana, sei lá, importantíssima, porque hoje nós temos adquirido uma mentalidade pela qual achamos que nós podemos comprar tudo. Você compra a salvação da alma, você compra a casa, você compra a viagem, tudo. E muitos pais acreditam que podem educar comprando a educação. Então vão lá no colégio mais bonito, onde tem os professores melhores, a mensalidade é aquela coisa, pagam.
e acham que têm educado os filhos. Isso não faz nada. Não faz nada. A educação só pode acontecer no relacionamento pessoal, interpessoal, e nada pode substituir o relacionamento pai e filho. Nada. O diretor do Dom Barreto já me disse uma vez que tudo que consegue fazer na escola, os pais desmancham em casa. Seria um exagero ou seria verdade? Acho que tem um pouco de exagero. Eu, sinceramente, nestes anos que trabalhei com alunos, eu conheci muitos pais maravilhosos. Muitos. E tem. Que fazem grandes sacrifícios, que sabem propor aos filhos um sacrifício, mas que dão o exemplo, que testemunham para o filho uma vida honesta, séria, de trabalho. Tem muitos. A educação jesuíta contribuiu muito com a formação do nosso pensamento ocidental, principalmente aqui na América Latina. Quer dizer, os jesuítas, eles catequizaram. Paulo Franz, que é um jornalista muito ferino, ele dizia que os jesuítas catequizaram o Brasil, mas cobraram um preço muito caro por isso. Já o Luiz Belo, que é um jornalista carioca que mora no Piauí, que eu particularmente gosto muito, ele fez um trabalho belíssimo sobre a história da educação no Piauí. Para o senhor ter uma ideia, o Piauí só veio ter a primeira escola em 1818. Uma das causas do Piauí ser tão pobre e tão atrasado. Só em 1818 o Piauí teve a primeira escola. E todas as iniciativas frustradas, as pioneiras, foram sempre dos jesuítas. Ele dizia, nós devemos a educação do Piauí ao jesuíta, embora seja aquela educação interesseira dos jesuítas. E eu não consigo entender por que educação interesseira? Como é que o senhor vê isso? Nem eu consigo entender o que eles querem dizer. Uma coisa está certa. Quando se fala de educação feita, processada pela Igreja Católica, ela nunca constitui uma finalidade da Igreja Católica. A Igreja Católica não existe para educar, existe para evangelizar. A educação sempre é encarada como instrumento privilegiado de evangelização. Portanto, é natural que se a Igreja Católica educa, trabalha com as crianças, não trabalha só para ensinar a ler e fazer de contas. Ela trabalha com crianças para, ultimamente, levar as crianças ao conhecimento de Deus e a fazer uma opção pró ou contra Deus. Interesseiro seria o controle que os padres têm sobre os seus alunos e ex-alunos até muito tempo. Diz que ninguém fica livre de uma formação jesuíta. Eu acho isso tem algo de autêntico, de verdadeiro, mas ninguém fica livre por quê? Porque é uma educação que penetra fundo. O jesuíta sabe mexer, não educa na superfície. A pedagogia inaciana. São como aqueles arados que não reviram a terra só 10 centímetros, mas ele desce 50, 60, 80 centímetros. Naturalmente, a produção depois agrícola, quando você tem feito esse trabalho, é bem diferente. Os jesuítas foram muito perseguidos, né, Dom Alessio? Pombal e, enfim, todos os países, as 7 missões foram destruídas aqui mesmo no Piauí, perderam suas propriedades, mas também foram muito paparicados, elogiados. Eu me lembro de uma poesia linda do Castro Alves, eu não sei assim de cor, de Ágara, que os símbolos que eles, não é uma poesia. Ele tem umas estrofes muito lindas. Lindas e coisas também sublimes que se disseram sobre o Padre Anchieta, na sua opinião, assim, quais seriam os maiores jesuítas do nosso tempo, recente, do nosso século? Do nosso século. Eu acho que os maiores talvez passam desapercebidos na hora. Mas eu considero uma figura muito importante, muito grande do século passado, o Padre Pedro Arrupe, porque ele viveu contemporaneamente ao Concílio Ecumênico Vaticano II, ele soube interpretar os anseios de nossa época, ele soube dirigir a Companhia de Jesus em um momento histórico muito especial, muito difícil. Não devemos esquecer que ele estava em Nagasaki quando caiu a bomba atômica e ele presenciou todo aquele estrago, organizou os socorros, etc.
Eu acho uma figura também muito importante que deixará aquele jesuíta indiano que morreu, cujos livros são muito populares, Anthony Di Mello, que morreu de infarto com 53 anos, me parece. Por que eu acho ele muito importante? Porque ele é um católico, é um jesuíta, portanto da ortodoxia mais pura. Ele difunde e pratica a espiritualidade inaciana, mas ele introduz toda a riqueza da espiritualidade da Índia, digamos. E eu acho que ele vai marcar bastante, será muito lembrado no futuro. E do Brasil, nesses 500 anos de catolicismo? O Brasil, a Nóbrega, Anchieta, Vieira. Para mim, Vieira, eu sou um apaixonado de Vieira. Eu acho ele, como escritor, com certeza, mas acho uma cabeça incrível. Incrível. Engraçado, quando eu fui aluno jesuíta, nós éramos obrigados a copiar os sermões do Vieira. E era para ter ódio do Vieira, e na verdade não tenho. Eu adquiri uma facilidade, uma retórica, uma base para uma retórica. Ele tem todos os recursos do barroco, que é exatamente uma arte que tem como finalidade suscitar a maravilha, não é? Impressionar, fazer aquele fenômeno que você fica lá, que hoje o cinema produz aquela história. Ele produzia, ele tinha tantos recursos literários, é incrível. Eu acho o Vieira... E também aquela arte de calar, né? Que um abade francês uma vez escreveu um tratado sobre essa arte de calar, que não é justamente de calar, mas falar pelos gestos, ou então fazer uma espécie de silêncio para criar, né, aquele espírito consciente e sincero e cheio de sentimentos, que espera um minuto a plateia ali perplexa para dizer coisas. Sim, dizer as coisas mais candentes a essa plateia, não falando à plateia ou falando aos peixes ou falando com Deus. É uma coisa fabulosa. E da sua comunidade, dos padres que conviveram com o senhor, quais os grandes jesuítas? Os nossos. No próximo bloco, Dom Alessio fala dos seus colegas da Companhia de Jesus e dos recentes escândalos na Igreja Católica. E da sua comunidade, dos padres que conviveram com o senhor, quais os grandes jesuítas? Os nossos. Bom, com certeza, nós aqui temos umas figuras grandes, com defeitos humanos, mas certamente grandes. Todo mundo sabe o irmão Guido, por exemplo. O irmão Guido é uma figura extraordinária, porque não sei se ele tem a altura de 1,50 m, talvez. Irmão Guido Zureta. Tureta. Mas ele é um homem de fé autêntica, de fé despojada, não tem nada porteiro, de intelectual, né? De nada. Foi um porteiro como Santo Afonso, né? Foi. Santo Afonso Rodrigues. Foi. Padre Florencio, o mesmo Padre José. Mas também os jovens que passaram, eu acho... Padre Carlos, né? Bretiano. O Padre Carlos, com fama de santidade. Só que ele nunca partilhamos a mesma comunidade ele aqui. Ele morou aqui há algum tempo, né? Ele morou muitos anos. Naturalmente o Padre Luciano, mas também ele nunca foi comigo, digamos, membro da mesma comunidade. Mas ele certamente, talvez seja o padre que mais marcou a vida pública de Teresina, foi o Padre Luciano Chiba. Também porque ele tem uma força de sedução pessoal que é única. Dom Alessio, a noção que a gente tem de igreja, nós estamos fora, os leigos, é de que é assim, uma espécie de gueto, com suas regras estabelecidas e outras tácitas, outras implícitas, com seu dialeto, quer dizer, uma coisa muito incompreensível, palavras, constituição dogmática, encíclica, sínodo, para a maioria, inacessível para a maioria dos leigos.
Mas essa igreja, ela está se aproximando, quer dizer, o Papa está morrendo, um Papa que revolucionou a igreja, embora com uma revolução um pouco para trás, mas o que se pode esperar? O senhor que viaja tanto, vai à Europa, o senhor acha que mudança que vem por aí, que inesperada, ou as coisas tendem a seguir esse mesmo rumo? Não, acho que todo mundo está esperando uma grande mudança. Não cabe dúvida que está se aproximando uma era nova. Isso não significa que, digamos, se começará uma caminhada nova. Mas eu acredito que muitas questões da igreja que ficaram na geladeira até hoje, por várias razões, acho que se abrirá o jogo. O senhor acha que a igreja vai se tornar uma consciência individual mais interior do que exterior, quer dizer, abolindo hierarquias, rituais, tradições, procissões, o que for, ornamento? Acho que não é por aí, não. Pode ser que liturgicamente haja uma simplificação, uma coisa, mas a igreja, ela é de uma riqueza enorme. Dentro da igreja tem tantas instituições, tantas realidades étnicas, tantas culturas, de maneira que tem espaço para todos. Por exemplo, nós temos os monges que vivem naqueles mosteiros. Claro que eles sempre terão uma liturgia muito especial, complicada, de cantos, disciplinada. O povo não entende nada. Depende mais da vocação, né? Exatamente. De cada Mas um. isso terá, como terá, por exemplo, a igreja ortodoxa, com aquelas missas de 2, 3, 4 horas, com aqueles cantos. Mas também haverá espaço para, por exemplo, liturgias laicais, feitas que não tem nenhum padre, onde os cristãos se reúnem. Mas o que é extraordinário é essa unidade, né? O importante é isso, em 2000 é que as diferenças não marquem uma desunião, as diversidades não marquem uma desunião, mas marquem uma riqueza, que todo mundo se espelhe nessa única realidade que é animada pelo Espírito Santo e todo mundo se sinta animado pelo mesmo Espírito. Acho que era Santo Ambrósio, que é um santo de Milão, que falava da riqueza da minha igreja, a riqueza da tua igreja. O Papa Paulo VI estudou muito os textos do Santo Ambrósio. Que essa riqueza, quer dizer, a igreja perdeu suas propriedades, perdeu os estados pontifícios, perdeu, acho que ainda muito tarde, devia ter perdido antes, mas adquiriu uma outra riqueza moral. E, sobretudo, a maior riqueza que nós poderemos, digamos, usufruir é a da aquisição do mundo oriental. O Papa João Paulo II, ele tem uma expressão fantástica. Ele disse que a igreja deve voltar a respirar com 2 pulmões. O pulmão romano, que privilegia a organização na sobriedade, na austeridade litúrgica, e o pulmão oriental, que privilegia a contemplação, a celebração, o louvor. Então, para ser igreja, ela deve ter os 2 pulmões funcionando. Infelizmente, nós atualmente estamos vivendo um período de crise, porque, como se sabe, o patriarca Alessio de Mosca está praticamente procurando briga, de qualquer jeito. E devemos ter paciência, porque só Deus que sabe o que ele... Porque é assim, ele é uma pessoa, parece, que tem seus problemas, e ele está criando muitos problemas. Vou tocar num assunto delicado, mas inevitável, que seria a sexualidade dos padres. Eu não estou me referindo ao celibato em si, eu estou me referindo a tudo que, por exemplo, os escândalos, a castidade, a vontade de alguns padres de casarem, de constituírem, e, sobretudo, o homossexualismo, um problema que, a meu ver, os bispos enfrentam com muita covardia, ou com certo tabus, eles não querem enfrentar de frente.
Uma vez, durante o período da ditadura, um ditador, disse a Dom Paulo Arnes como ele fazia para identificar os homossexuais nos seus seminários. E Dom Paulo, não aceitando a provocação, mas aceitando também, paradoxalmente, diz da mesma forma que o senhor faz para identificar nos seus quartéis. Quer dizer, ele jogou o problema. Há poucos dias eu vi, devido aos escândalos sexuais nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, um bispo em Itaici, dando uma entrevista que ele praticamente tomava a defesa do padre, dizendo, olha, mas não precisamos fazer tanto absurdo com isso, porque imagine que fosse só os padres, seriam tão poucos, quer dizer, isso não resolve bem o problema. O senhor acha que o celibato é uma castração do homem pelo reino, por causa do reino? Ou é uma coisa a mais, quer dizer, é um domínio do homem sobre suas paixões? A finalidade da castidade, do celibato, é tornar uma pessoa mais livre para amar mais e melhor. Essa seria a finalidade. Naturalmente... Mas aí existe a energia sexual que tem. Existe a energia sexual. Que é muito forte, agora, que é muito forte, mas que pode ser dominada e pode ser sublimada. A psicanálise ensina muito bem todo esse processo de sublimação. Agora, não é fácil, também porque o padre, naturalmente, vive situações, às vezes, de tentação muito, muito forte, porque tem de tudo no mundo. Tem pessoas que gostam mesmo de tentar o padre, de provocá-lo e de... Então, eu não estranho que haja casos assim. Agora, fico muito sinto um mal-estar quando fala nesse episódio de homossexualidade, de, sobretudo, padre que procura, digamos, vai à procura dos garotos, dos meninos. E acho que essas coisas são manifestações de doença. Certamente tem uma porcentagem de doentes também entre os padres. Deve ter. Não seria possível detectar na igreja, no seminário, esses casos para prever futuros problemas? Exatamente. O desafio é esse. Termos instrumentos de seleção, de verificação, a qualidade é bem mais eficiente daquilo que nós temos. Você sabe que a igreja sempre teve uma certa dificuldade em aceitar a psicanálise, a teoria de Freud. Então o uso do psicanalista não é um uso pacífico, não é que os padres, a igreja recorre... mas tem sempre mais, digamos, a igreja tem recorrido sempre mais frequentemente a esses instrumentos para analisar um pouco as personalidades que se apresentam para serem ordenadas dentro da igreja. A igreja permite a tendência, mas não admite a prática, porque a tendência quer dizer, o homossexual ele não tem culpa de ser homossexual. Às vezes ele nasce com aquela... Sim, isso tudo então, bem. Eu tenho uma pergunta. Às vezes eu me deparo com, às vezes, adolescentes, jovens, e por que Deus permite? Então, é uma coisa permitida por Deus. E tem uma teoria minha, que não que tenha me aprofundado no assunto, mas que os homossexuais são pessoas dotadas de sensibilidade, de capacidades, e que devem ser conduzidas, quer dizer, direcionadas para um serviço maior. Eles são predestinados a grandes coisas. Se a pessoa compreende e se esforça, fará grandes coisas. Se não compreende e não se esforça, ela vai se animalizar, tornará uma coisa grotesca, como os travestis, como Então, existem pessoas muito espiritualizadas, por exemplo, que nós percebemos, quer dizer, homens efeminados, que têm a tendência, mas que não possuem as práticas. Pelo contrário, são pessoas que beiram a santidade. Exatamente. E disso tem bastante. Em todas as religiões? Acredito que sim. Acredito que sim. Isso é um problema... Eu acredito sempre existiu, mais ou menos. Aliás, certamente teve épocas piores do que a nossa. Por exemplo, padres que viviam
no estado eclesiástico e contemporaneamente estavam amasiados, tinham filhos, todo mundo sabia. Nos romances de Josué Montello sempre tem um padre desses dentro, não é? Que é muito bom, que atende muito bem os fiéis, que faz uma pregação boa e tem a governanta que também partilha a cama e ele tem filhos e trata bem os filhos, educa bem. Isso, hoje eu acho que a igreja está vivendo um período bastante, os padres em geral são bem comportados. Agora tem casos de doença, eu acredito, doença psíquica, doença e esses casos devem ser tratados, devem ser compreendidos e tratados. Talvez a igreja não se esforçou bastante em cuidar esse aspecto. Abandonou os padres, o importante é que não dê muito escândalo, a coisa, mas não é bem assim, não. Também porque não é só o padre que está, digamos, infringindo as suas normas, mas ele está prejudicando pessoas, no caso, esses meninos. Já pensou o prejuízo? Aí tudo bem, o padre pode ter, suponhamos, suas desculpas, mas a igreja não pode fechar o olho perante o prejuízo, o desastre dessas pessoas. O senhor teve uma experiência rápida em outro país da América Latina, que foi a Colômbia, né? Foi. E nós sabemos muito pouco dos nossos vizinhos, né? Assim, um certo mistério quando a gente sabe tudo sobre a Europa. Então eu queria, nessa sua experiência, eu queria que o senhor falasse um pouco o que caracteriza, né, a cultura, a fé, o que nos diferencia um pouco deles. No último bloco, Dom Alessio fala sobre arte, marxismo e declara seu amor a Teresinha. O senhor teve uma experiência rápida em outro país da América Latina, que foi a Colômbia, né? Foi. E nós sabemos muito pouco dos nossos vizinhos, né? Assim, um certo mistério quando a gente sabe tudo sobre a Europa. Então eu queria, nessa sua experiência, eu queria que o senhor falasse um pouco o que caracteriza, né, a cultura, a fé, o que nos diferencia um pouco deles. Bom, naquela época que eu passei, foram 10 meses que eu passei na Colômbia, eu tinha interesses diferentes daquele que tenho hoje. Eu estive lá preocupado em conhecer, sobretudo, a história da arte colonial e daqueles lugares especiais que eles têm de arte também pré-colonial, como o Parque de San Agustín, que está no sul da Colômbia. Essa era a minha principal preocupação, portanto, ia visitar as exposições, conheci o diretor da Bienal de Medellín, que era poeta também, e viajei um pouco nesse sentido. E na Colômbia existem dois tipos humanos, o casaco, me parece, e aqueles que vivem à beira do mar. São dois tipos humanos completamente diferentes. Um é o homem das montanhas, o homem sério, o homem trabalhador, o homem fiel, por exemplo, que tem uma vida familiar, uma vida cristã. O outro que vive, como é chamado, não me lembro mais, aqueles das regiões... Os dois são descendentes de índio. O tipo étnico índio. Mas eles são mais preguiçosos, não querem trabalhar, descasam, têm várias mulheres, não têm uma família estável, e, portanto, não progridem. Nós encontramos, portanto, Medellín, Bogotá, são lugares progredidos, de pessoas católicos, a família estável, tem vocações, tem tudo. E tem os lugares como Guaíra e Chocó, sei lá, aqueles lugares mais onde tem o mar. Mas é um catolicismo emocional. Exatamente. Como o daqui ou ainda mais frágil do que o... No Brasil é mais homogêneo, porque o Brasil ele se criou à beira do oceano, então aqui o tipo universal é daquele... influência, né, europeia.
Como seria, agora se fala muito nisso agora, Dom Alessio, o papel, de novo, o papel da arte na igreja, para evangelizar na fé, na transmissão da tradição, do magistério da igreja? Bom, eu acho que a igreja passou 2 séculos afastada da arte, porque quando começou o fenômeno do iluminismo e da secularização, poderíamos chamar, a arte achou que não devia mais servir a ninguém, não devia servir ao rei, não devia servir ao papa, a ninguém. Aí, a meu ver, começou a crise da arte e também a crise da igreja. O primeiro papa que mostrou sensibilidade para o problema e vontade de recuperar a arte, melhor, de fazer com que outra vez a arte, a igreja se reconciliasse com o mundo dos artistas, foi Paulo VI. Não devemos esquecer que o secretário de Paulo VI usava o secretário como intermediário, como ponte entre ele e os artistas. E Paulo VI sozinho reuniu 56 salas de obra de arte de todos os artistas do século XIX e XX, em Vaticano. Então, nós lá temos Rouault, Matisse, Mondrian, todos os grandes artistas, Picasso, todo mundo está presente naquela sala. E o Papa atual também parece bastante, mas o que eu noto hoje, a igreja no seu, digamos, na sua inteireza, que adquiriu esta consciência. É preciso introduzir a arte na igreja. Por quê? Como dizia von Balthasar, o caminho privilegiado para Deus é a beleza. É a beleza. Bom, Dostoiévski, como é que dizia Dostoiévski? A beleza salvará o mundo. Não é? A beleza salvará o mundo. Existe. Portanto, von Balthasar, por exemplo, ele faz uma teologia estética. O belo como estrada para chegar a Deus. E eu acho que também no Brasil tem essa sensibilidade. Para mim foi uma surpresa encontrar em Belém, por exemplo, agora fui até interpelado para um bispo de Belém, porque eles construíram várias igrejas com projetos muito arrojados e querem procurar grandes artistas para toda a decoração interna. O senhor, por exemplo, o senhor gosta da arte moderna? Eu gosto demais. E da arte de vanguarda? Gosto. Eu acho, por exemplo, que aquela capela de Houston, feita por Rothko, seja uma das grandes coisas, depois da capela de Matisse, naquele lugarzinho lá da Suíça, da França, do sul da França. Eu acho que quase Suíça, não? Eu acho que Rothko, ele tinha um misticismo, uma capacidade de criar um ambiente, uma atmosfera de comunicação simbólica com Deus incrível. Por exemplo, a sala de audiência do Papa, no meio do Vaticano renascentista. Mas ela acho que... A capela privada do Papa, quer dizer uma reformulação, né, Esse Papa, por exemplo, teve a ideia fabulosa de convidar um pintor e um teólogo para decorar a terceira capela que ele tem a Sistina Paulina, e essa terceira capela que estava completamente sem decoração. Eles trabalharam alguns anos e hoje em dia eu li uma crítica de Calvesi, que é um dos maiores críticos de arte contemporânea e não é católico, que falando nessa capela ele escreve que seja uma das obras mais importantes que foram feitas no século passado, praticamente, porque foi inaugurada, me parece, em 2000 ou 1999. O senhor não acha que as igrejas aqui de Teresina são muito pobres? Muito, demais. E pouco gosto. Mas eu vi agora o Santuário de Aparecida. É verdade que não é acabado, que deverá, mas tudo aquilo que tem no Santuário de Aparecida parece feito por Mas seria aquilo que a gente chama de cultura própria? Por um publicitário, não tem um bom gosto. Não. A igreja, por exemplo, de Oeiras, jesuítica. É interessante. Todas essas igrejas históricas têm
algo de... Si vê que elas nasceram num contexto de uma grande arte. Naturalmente, são as filhas pobres, as filhas que não tiveram condições para desenvolver bem. O senhor falou ainda agora aí em iluminismo. Então eu queria pegar um pouco mais sobre o mundo. Então, essas teorias que surgiram, esses pensamentos que surgiram em oposição ao pensamento da igreja, os racionalistas, os iluministas e depois os existencialistas, se esforçaram muito para negar a filosofia da igreja, quer dizer, o que é a substância da filosofia da igreja. Eu vou me deter no marxismo. O Otto Lara Rezende, que é um pensador católico que se empolgou com o marxismo, diz: eu queria que Marx me devolvesse a vida eterna. Quer dizer, há um desencanto do mundo em relação ao marxismo? Com certeza. Há um desencanto com todo o pensamento da contemporaneidade, que é considerado e às vezes se propõe como pensamento fraco. De fato é um pensamento que exclui a metafísica, que se contenta com explicar os pequenos fenômenos da vida, mas não se coloca as perguntas fundamentais do homem. Mas teve uma grande influência, né, num certo período, quer dizer... Teve e tem, e ainda tem, porque o ambiente utilitarista, consumista em que nós estamos, ele se nutre com esse pensamento. Se nós tivéssemos uma filosofia forte, que procura a verdade, que procura uma resposta às grandes perguntas do homem, o homem não mergulharia e não se satisfazeria com digamos, essa forma de consumismo, com esse neoliberalismo, com esse imediatismo. Não poderia. Tem um historiador americano criado na França, parece que é Jacques Barzin, que escreveu um livro agora antológico sobre a decadência de todo o pensamento ocidental. Então ele e o professor Muniz Sodré, que até eu conheci em São Paulo, lançou um trabalho sobre o império do grotesco. Então o senhor conhece bem os dois lados, o senhor está na Europa e na América Latina. Então, do ponto de vista do humanismo, das artes, de um certo tempo para cá no Ocidente só se destruiu, não mais se construiu. Há uma decadência da... Evidentemente, a arte é o espelho da cultura e da civilização desse momento. A arte de Picasso, com certeza, essa arte que destrói o semblante do homem, a beleza do homem, que descompõe, que desestrutura, ela surgiu porque nós vivemos num mundo Ele assim. Se refere a Picasso, a Lacan, assim. a Freud. Tem um crítico austríaco, aumento o nome, ele escreveu uma obra muito importante que o título é A Perda do Centro. Ele acha que a nossa civilização carece de um centro, como a civilização da Renascença antiga tinha o centro era Deus e o homem, não? Esses dois polos que deviam se encontrar, porque um era para o outro, Deus para o homem para Deus, isso aí se perdeu. E quando você não tem mais um centro, você não estava girando e de repente não sabe mais para onde vai. Dom Alessio, ele se refere aos tempos demóticos, que também é do termo grego, não democracia, mas do povo, quer dizer... Se confunde muito que democratizaram a educação, democratizaram as artes, democratizaram a política, e se usa a expressão democratizar não só para a política, mas para as artes, para todo tipo de comportamento. Na verdade, ele diz que não, baixaram, quer dizer, diminuíram a qualidade, o nível. Então nós estamos caminhando para uma barbárie aí, nós estamos voltando. Não, eu acho que nós já estamos recuperando. Tem muitos sinais que nos mostram que o pior já passou. E esse povo agora é uma multidão de pessoas e nós estamos recuperando o sentido da pessoa. Esse povo em si, prescindindo das pessoas, que são aquelas que fazem o povo em si é uma coisa amorfa, é aquele que no dia de Ramos canta Osana e na sexta-feira, na quinta-feira está crucifige. É a mesma coisa. O povo é manipulável. Agora, nós devemos valorizar as pessoas.
Quando o povo será feito com pessoas livres, independentes, protagonistas, conscientes, aí é diferente. Aí se fala em democracia, se pode voltar a falar em democracia. Dom Alessio, e agora, encerrando, vamos falar Teresina. Quais foram as principais impressões quando o senhor chegou e quais são agora as últimas quando está indo embora? Bom, não sei se foi Teresina que mudou ou se fui eu que mudei. É difícil. A impressão foi de uma cidade muito provinciana, como dizem, pacata, trabalhadora, muito católica, mas eu não experimentava no começo nenhuma atração. Também me fazia muita falta em Teresina, por exemplo, não tem salas de cinema. Você não pode acompanhar a produção contemporânea de cinema. Não tem teatro. A cultura tem, mas é escondida e você deve se iniciar para ter acesso, para conhecer fulano cicrano. Mas hoje, depois de tantos anos, eu aprendi a viver bem sem cinema, aprendi a viver bem sem teatro e aprendi a apreciar aquilo que Teresina tem, que é um tipo humano, a meu ver, especial, que é cheio sei lá, de simpatia, de afetividade, sei lá, eu acho que me apaixonei um pouquinho. A cidade é muito jovem, né? Só tem 150 anos, então o que o senhor diria, o que o senhor daria de presente à cidade no Sesc Centenário? Eu diria para o prefeito, para o governador, que cidade mais precisa? Se eu soubesse, seria prefeito, governador, quem sabe. É difícil. Eu acho que nós não podemos impor um projeto em cima de uma cidade. A obra de um governante, a meu ver, que também vale para o Papa, para o Bispo, é entender a vocação dessa cidade. Para entender a vocação da cidade, você deve amá-la, deve dedicar a vida a ela, deve se colocar a serviço dela e fazer tudo aquilo que facilite o alcance dessa vocação. Eu acho que Teresina, ela tem uma pelo que eu entendo, ela manifesta uma vocação, por exemplo, para o estudo. Eu sempre digo, o jovem em Teresina não tem outra opção a não ser estudar, a não ser um ótimo estudante. Não tem outra coisa para fazer, porque não tem trabalho, não tem grandes distrações. Então, ela deve se tornar uma pequena Atenas. E ela tem esse potencial. Tem potencial. Como São Luís, Atenas brasileira. Mas eu acho que Teresina tem mais condição. Depois poderia se especializar ainda mais no setor da saúde, por exemplo, de hospitais, de clínicas, dessas coisas. E poderia se tornar também um centro de cultura interessante. Nós temos aqui escritores de nível nacional. O Gerego é um escritor importantíssimo, o Dobal, mas a gente vê também muitos jovens, muitas promessas, até alunos aqui do colégio, um que agora está estudando no ITA, mas que ele tem uma vocação para a poesia evidente. É por aí que Teresina. Então nós não devemos impor a Teresina um ideal, mas devemos descobrir e ajudar a ela a se manifestar. O senhor disse que se fosse Deus jamais teria escolhido para ser bispo. Agora, não. Se o senhor fosse bispo de Ponta de Pedras, como de fato é, quais seriam as primeiras medidas? O senhor assume amanhã, não? Depois de amanhã? Olha, medidas nenhuma. A primeira coisa que eu devo fazer, sei que devo fazer, é me reunir com o clero, dedicar muito tempo com o presbitério, como se chama, que são poucos, nesse caso digo graças a Deus, precisaria muitos, mas para fazer esse trabalho de criar com esses padres, digamos, canais de comunicação, de simpatia recíproca, de confiança,
eles devem sentir que o bispo está lá a serviço deles. Porque eu não posso fazer nada pessoalmente. Para trabalhar eu preciso dos padres. Então eu preciso que esses padres sejam padres 100%. E então o meu primeiro dever é proporcionar a eles tudo o que eles precisam para se realizarem como padres. Boa sorte. Obrigado. In verbo tu lasciado rete. Laxabo rete. Mas poderia ter um plural também, retia. Boa sorte, que Deus o abençoe, Dom Alessio. Obrigado. Igualmente. Que Deus lhe abençoe muito. Amém. No próximo programa, João Cláudio Moreno conversa com a presidente da Fundação Museu do Homem Americano, arqueóloga Niede Guidon. Não percam!